Eu pensava hoje qual era a melhor maneira de definir em 3 palavras toda essa história. E pensei no grande adaptador. Uma organização que sempre esteve na ponta enquanto a se transformar quanto fosse necessário para atender os assuntos mais importantes da vida nacional e do concerto internacional. Depois da Segunda Guerra Mundial, estabelecidas as Nações Unidas, em um período em que a organização dedicou-se somente à paz e à segurança, já a meados dos anos 50 vem essa consciência de que temos que atuar no econômico e no social. A partir desse momento, então, a ONU começa programas destinados a auxiliar, particularmente países em desenvolvimento, países novos. E daí surgem 2 instrumentos, um chamado Fundo Especial das Nações Unidas, instrumento para financiar grandes projetos de pré-investimento, para a execução fundamentalmente depois pela instituição financeira criada em Bretton Woods, que foi aquele chamado Banco Internacional de Reconstrução e Fomento, que depois foi conhecido como Banco Mundial. Esse banco surgiu para que recuperar a Europa, mas 10 anos depois da guerra já não tinha muita coisa mais a fazer na Europa, então foi transformado como um instrumento global de desenvolvimento. Já nesse quadro, as Nações Unidas têm uma presença no Brasil. Até meados dos anos 60, o Brasil encomenda, porque é o país que solicita, em definitiva, grandes trabalhos ao Fundo Especial e a esse sistema nascente das Nações Unidas. Por exemplo, todo o levantamento de necessidades em matéria energética. Esse grande levantamento levou à identificação de tudo o que se fez no Brasil até o fim do século em matéria de grandes obras de energia, entre elas Itaipu. Naquela época não tinha execução nacional, as coisas que temos hoje, etc. Era um sistema pelo qual a organização, as Nações Unidas, financiava e as agências especializadas eram as que tomavam conta do serviço. Até que em 1966 se decide a criação de um programa único, que se chama PNUD. PNUD que continua trabalhando da mesma maneira. Chegavam projetos soltos, os governos diziam quais eram prioritários e iam se aprovando e executando um a um. Até que em 1971 houve um estudo muito importante chamado o Estudo Jackson, porque foi dirigido por um prestigioso economista inglês, Sir Robert Jackson, que gerou então uma nova maneira de fazer as coisas. Uma maneira pela qual os países programavam recursos predeterminados e dentro desse âmbito se estabeleciam projetos e programas para atender já necessidades muito bem identificadas e prediscutidas. Isso levou a que nos anos 70 houvesse um grande aumento das atividades. No caso particular do Brasil, foi o que eu chamaria a era da ciência e da tecnologia. Foi através desses tempos que chegamos, por exemplo, a estabelecer que a soja era um elemento interessante para o futuro da agricultura brasileira. Foi introduzido no Sul, no Rio Grande do Sul, Paraná, sul de São Paulo, com grande sucesso. Até que um dia, numa conversa informal aqui em Brasília, praticamente uma conversa de amigos, surgiu a pergunta, e não será que dá para fazer o mesmo no Cerrado? E o presidente da grande empresa que se montou naquela época no Brasil, que hoje é um dos grandes sucessos nacionais, a Embrapa, o doutor Irineu Cabral, disse para o grupo de técnicos do PNUD, da FAO, da ONU, bom, eu tenho aí um terreno aí em Sobradinho, a Embrapa tem, que tá vazio, tem 2 ou 3 pessoas trabalhando lá, vocês peguem isso, façam o que quiserem. Vamos tentar, vamos ver. Bom, se foi para lá, se trabalhou e o problema fundamental foi resolvido de imediato, porque se podia corrigir o solo
Para isso, utilizando jazidas de potássio que existem em todo o Cerrado. Com essa correção do solo, se deu um milagre da soja. E hoje o Brasil é o maior produtor do mundo de soja, junto com os Estados Unidos. E tudo surgiu de uma conversa em torno de uma mesa, de um projeto PNUD-FAO dos anos 70. Tinha uma indústria aí em São José dos Campos, São Paulo, que dizia que tinha conseguido produzir, inventar um avião para ser produzido no Brasil. Mas o problema era que não dava para produzir se não tinha uma certificação para esse avião, se não era aceito de acordo com as normas internacionais. Isso implicava que isso tinha que ser aprovado pela FAA dos Estados Unidos, que é o que dá selo de qualidade a produtos aeronáuticos no mundo inteiro. Bom, chegou um projeto do PNUD, da OASI, e se conseguiu em 3 anos que a FAA certificasse esses aviãozinhos protótipos Bandeirante. Bom, aí está a Embraer hoje, não é? Hoje tem gente trabalhando aí no problema do mosquito. O Centro de Energia Nuclear para a Agricultura de Piracicaba foi um projeto do PNUD, Organização Internacional de Energia Atômica, nos anos 70, que trouxe as capacidades, as primeiras formações de gente, e sob a direção de um grande brasileiro, o professor Admar Cervellini, conseguiu avançar muito nesse terreno. Esse centro se consolidou e hoje está sendo um instrumento fundamental para esse problema do dia, que é o problema do Zika e toda essa dificuldade que estamos enfrentando no momento. E assim por diante, a indústria de alimentos, o Brasil não tinha queijos de qualidade e hoje temos um mercado de queijos e iogurtes compatível com o melhor do mundo no Brasil. A carne, o rebanho de Mato Grosso, do Pantanal, etc., era de péssima qualidade. Hoje o Brasil é o principal exportador de carne do mundo. Foi uma época de transformação através da ciência e da tecnologia. Até que chegamos nos anos 80. E aí já há uma história diferente. O Brasil tinha assumido uma série de empreendimentos com eventual financiamento da Banca Internacional de Desenvolvimento. Mas havia enormes dificuldades de gestão desses programas. Era necessário fazer um grande esforço para alterar essa equação. E o PNUD entrou, então, a facilitar esse processo, criando contrapartidas nacionais e elementos de gestão que permitiram que muitos desses grandes projetos fossem devidamente executados. Isso foi muito discutido, como é que o PNUD vai fazer gestão de projetos nacionais, como é que o governo em si não pode conseguir fórmulas para tratar disso, mas como resultado disso surgiu o programa de gestores do setor público, que hoje é bastante bem sucedido, e aí o PNUD foi, pouco a pouco, saindo dessa equação. Mas durante muitos anos, o programa do PNUD no Brasil foi de enorme importância, de enorme volume, chegando a $1 bilhão, vários anos, por ano, por causa justamente desse tipo de empreendimento. Mas o mundo continua andando e o próprio PNUD vai se transformando e sai a público um trabalho extraordinário feito sob a direção de um eminente cientista social, o senhor Mabul Haq, do Paquistão, que lança, com o apoio do PNUD, pela primeira vez um relatório sobre o desenvolvimento humano e índices de desenvolvimento humano, que começam a marcar um novo tipo de atividade. Isso se junta já nos anos 90 com o que é o nosso futuro comum, que foi o primeiro nome de trabalhos destinados a serem a base para o que foi esse grande encontro mundial, o maior da história, a Rio 92. E a Rio 92 também foi um âmbito de trabalho importantíssimo para o PNUD no Brasil. Não somente na organização da conferência, não somente na parte substantiva da presença brasileira na conferência, mas também na integração da sociedade civil a todo esse processo. Estávamos saindo de ditaduras, estávamos saindo de momentos difíceis, e era muito, muito complicado todo esse relacionamento.
até que pessoas com grande visão no governo brasileiro se animaram a dizer, não, temos que conversar com a sociedade civil. Vem a Rio 92 aí, e nós não podemos, como o Brasil, estar presentes sem consultar, sem uma participação ativa da sociedade civil. Mas quem pode intermediar isso? Quem pode facilitar esse processo? E tiveram a valentia de chegar ao PNUD e dizer, olha, vocês não nos ajudam, vocês não convocam, nós vamos. E se fez de tal maneira que todo mundo entrou numa relação de maior confiança e deu, então, para organizar um evento paralelo a Rio 92, que foi um dos grandes sucessos daquela época, que foi o Fórum Global, que ocupou todo o aterro do Flamengo e levou, em 10 dias, 550 mil pessoas a participarem, que foi um evento, pela primeira vez no Brasil e na América Latina, dessa dimensão, com esse tipo de atores. Até que chegamos ao milênio. Aí, quando chegamos ao milênio, os objetivos de desenvolvimento do milênio passaram a ser assunto central do trabalho do PNUD no país, e esses resultados à vista estão. É um momento que o Brasil se torna muito mais social em termos das suas políticas, e que isso todo começa com um programa muito pequeno no Distrito Federal. Dali continuou ampliando-se até que se chegou ao que existe hoje, que é formidável em tamanho, em alcance, Bolsa Família e todos os outros elementos que são parte desses programas. Ou seja, o grande transformador e o grande adaptador. O momento hoje do PNUD é um momento de ajudar a pensar, de alguma maneira também fazer uma contribuição, assumindo a responsabilidade, através do seu representante, de coordenar o trabalho do sistema da ONU no Brasil, de dar um apoio significativo a uma atividade que também é nova a partir dos anos 90, que é a atividade Sul-Sul, que tem crescido significativamente por parte do Brasil. Continuar apoiando um instrumento que o Brasil criou já no fim dos anos 80, com apoio significativo do PNUD, que é a Agência Brasileira de Cooperação. A ABC nasceu praticamente, não na sua direção, que sempre esteve no prédio do Itamaraty, mas nas suas operações dentro do coração do escritório do PNUD, com um interrelacionamento fantástico, que levou a que ela se capacitasse e depois pudesse assumir as suas próprias responsabilidades por si mesma. Assim que, bom, chegamos aos 50 anos e agora a preparar-se para o futuro. A Agenda 2030 marca o trabalho pela frente. É central o preparo do programa que neste momento está em discussão para os próximos anos, mas também para outras oportunidades que vão ir aparecendo e que, evidentemente, são resultados de ciclos. Tem momentos que são de consolidação ou de espera. Estamos num momento em que estamos bem preparados, estamos dando continuidade a assuntos de grande importância que vêm do passado, mas que no que tem a ver com o que será definitivamente a maior prioridade ou as maiores prioridades, vão depender também de certos assuntos que o Brasil tem que resolver por si, que não são assuntos para a cooperação internacional. O PNUD tem em mãos um instrumento fundamental da criação do que o Brasil foi grande parte. E essa agenda marca muito mais que qualquer outro instrumento internacional no passado. No passado, a comunidade internacional, nos anos da segunda metade do século passado, não tinha agenda econômica e social. E é muito interessante que essa agenda não é uma agenda da burocracia internacional, não é uma agenda que foi criada pelo secretariado da ONU, foi facilitada, e esse é o trabalho, mas é uma agenda que os países per se adotaram, reforçam continuamente. E também ninguém pode dizer que não sabe quais são os grandes assuntos que devemos atender, quais são as grandes metas que devemos procurar alcançar, quais são os objetivos para os quais temos que trabalhar.
Já não tem maneira de hoje quem tem a responsabilidade política, responsabilidade de condução, responsabilidade empresarial, possa dizer que não sabe, que não entende. Até o mais mínimo empresário pode ter acesso, sabe do que significa a responsabilidade empresarial e assim por diante. Temos um quadro completamente diferente. Eu acho que isso deve ajudar bastante. Hoje o PNUD está consolidado no país, tem um magnífico plantel de pessoal, escritório belíssimo, resultado dos trabalhos dos últimos anos. As Nações Unidas finalmente tem um lugar como a organização merece em Brasília, uma presença em São Paulo, uma presença em Salvador e um prestígio reconhecido do Iapoque ao Chuí. Assim que é para frente agora, é seguir como o grande adaptador, acompanhando o futuro deste grande país.